Coleção 79. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral, onde se encontram remédios para todos os males. Voltaire. Por Claudeci Andrade, A burocracia. Ao submeter o indivíduo à rigidez impessoal das normas, converte o tempo e o julgamento em engrenagens previsíveis, onde a esperança é silenciada pelo dever que mantém a máquina em movimento. 2. O limbo administrativo expõe a falha burocrática, que, incapaz de concluir o rito que reconhece o indivíduo, o aprisiona numa zona cinzenta onde o status se perde, e a própria existência vacila entre a espera e o desamparo. 3. A desigualdade institucional revela-se quando a burocracia transforma o tempo em privilégio seletivo, submetendo o servidor à lentidão que nega reconhecimento e segurança, enquanto outros avançam sob prazos que o Estado lhes recusa. 4. Quando o Estado transforma o silêncio em norma e impõe atrasos que contrariam a própria lei, o poder deixa de ser autoridade legítima e se converte em injustiça institucional, que corrói a confiança dos que deveria servir. 5. Quando o cidadão precisa acionar a justiça para obrigar o Estado a cumprir o mínimo, a burocracia revela sua falência, torna-se um fim em si, desgastando quem deveria amparar e evidenciando a desumanização da própria instituição. 6. Os olhares que julgam revelam o controle social informal, espelhos da moral coletiva, que, ao detectar o desvio, exercem a silenciosa coerção que obriga o indivíduo a retornar ao papel que a comunidade lhe impõe. 7. Quando a lei promete o que a realidade não sustenta, a política pública se torna ficção. Nasce o conflito entre o ideal e o possível, e a confiança no Estado se dissolve no abismo entre o direito escrito e o direito vivido. 8. O pertencimento nasce quando a diferença deixa de ser peso e se torna parte natural do coletivo, permitindo ao indivíduo existir sem estigma e reconhecer em si mesmo um lugar legítimo no mundo. 9. Quando a inclusão é imposta sem recursos nem consenso, ela deixa de combater o preconceito e passa a revelar o conflito. Cada grupo defende seu espaço, e a escola expõe a luta silenciosa entre o ideal proclamado e o poder que resiste a realizá-lo. 10. Quando a inclusão existe só no papel, ela se converte em exclusão disfarçada. Admite o indivíduo pela lei, mas o abandona na prática, legitimando a desigualdade sob a aparência de justiça. 11. Quando a burocracia obriga o professor a falar para o sistema e não para o aluno, a avaliação deixa de comunicar a verdade e passa a proteger quem a escreve, sacrificando a autonomia em nome de um papel que desumaniza o ensino. 12. Quando a escola exige do professor o papel de técnico, psicólogo e herói, cria um conflito impossível, amplia funções sem dar respaldo e transforma a vocação em desgaste, porque nenhuma identidade resiste ao peso de tantos papéis acumulados. 13. Quando o silêncio vira defesa, o professor se preserva, mas a escola adoece. Cala-se o indivíduo e perpetua-se o sistema. Porque o que não é dito sustenta a ilusão de uma ordem que só existe para manter o próprio fracasso. 14. O estereótipo de que o professor trabalha pouco reduz um labor complexo ao que se vê de fora, deslegitimando a docência e alimentando um ciclo de desvalorização que desgasta quem ensina e afasta quem poderia ensinar. 15. Quando os pais desautorizam o professor, quebram o pacto que sustenta a escola. O aluno perde o rumo, o saber perde valor, e a autoridade pedagógica se dissolve num conflito que torna o ensinar quase impossível. 16. Quando o professor precisa se sustentar em malabarismos, a precarização transforma a docência em exaustão, e o ensino perde vigor nas mãos de quem já gastou sua força apenas para sobreviver. 17. Quando a sociedade exalta a educação, mas paga pouco a quem ensina, revela a contradição que sustenta a desigualdade. O discurso enobrece o professor, mas o salário o rebaixa, impedindo que a dignidade acompanhe a importância que se proclama. 18. Quando o aluno vê que até quem estudou mal paga a própria luz, aprende que a escola promete ascensão, que o salário do professor desmente, e a fé na educação se desfaz no choque entre mérito e miséria. 19. Uma educação digna só nasce quando Estado e sociedade se unem para tirar o professor da penumbra da sobrevivência, fazendo da valorização docente não um discurso, mas a base real de qualquer projeto de justiça social. 20. Quando a dignidade é negada ao professor, a missão se esvazia, sem respeito, condições e reconhecimento. A educação perde sua força de elevar a sociedade que dela depende.